Estamos aqui mais uma vez para mais um Pod Bancário, podcast do Sindicato dos Bancários da Bahia. E de antemão já fazer um agradecimento ao nosso convidado de hoje, Ronaldo Carmona, que não tem uma agenda fácil e que nesse momento está aqui em Salvador para uma palestra justamente sobre a área de atuação dele, que é geopolítica, sobre o assunto, inclusive, que nós vamos abordar com bastante propriedade aqui no nosso podcast. E agradecer a presença de Carmona aqui conosco, que abriu essa janelinha aí na agenda dele. E agradecer também vocês que nos acompanham, né, no nosso podcast. Rogaciano, meu colega aqui de bancada, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Pedir para vocês de antemão que se inscrevam no nosso canal, que deem um like no Pod Bancário para que a gente possa chegar com esse conteúdo, que é um conteúdo extremamente importante, para o maior número de pessoas, porque as redes sociais entendem que quanto mais engajamento, mais relevantes são os assuntos, e esse assunto, sem dúvida, é completamente relevante, né? Eu vou contextualizar aqui rapidamente. Eu tenho aqui uma lista aqui de participações do currículo de Carmona, mas nosso objetivo aqui é mais o bate-papo do que essa coisa de categorização. Então, eu vou dizer que Carmona é professor da Escola Superior de Guerra, professor titular da Escola Superior de Guerra, e que tem também uma participação no SEBRE, né, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Essas duas colocações já qualificam, mais do que qualificam. Naturalmente, Carmona tem uma série de outras inserções aí no campo da geopolítica, no campo da discussão sobre estratégias, enfim. É um campo de atuação bem vasto e nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre isso e de explorar um pouco desse conhecimento do Carmona aqui durante o programa de hoje. Vou passar para o meu colega aqui, Rogaciano, também fazer a abertura dele aqui. Carmona, mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Vou começar logo fazendo uma pergunta a ele. Claro. Ele veio participar aqui de um debate que vai acontecer aqui daqui a poucos instantes, que é a América Latina sob ataque. O que fazer? Então eu lhe começo, me permita lhe perguntando o seguinte: a retomada da doutrina Monroe, que teve força lá atrás, muita força, ao ponto de nos colocar nessa situação que enfrentamos hoje de luta por independência, por soberania. Tem a força suficiente, né, nos Estados Unidos, meio dividido, né, de solapar a soberania nacional e subjugar a América Latina? Bom, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite do Sindicato dos Bancários de participar desse podcast, né, esse famoso podcast, que, enfim, que é uma das atividades mais interessantes aqui de comunicação que é feita pelo tradicional movimento sindical baiano, né? Então, realmente, quando vocês me convidaram, eu de pronto aceitei, né? Porque é uma honra poder aqui ter essa conversa com vocês, né? De fato, há uma redefinição, né? Digamos assim, da grande estratégia dos Estados Unidos, primeiro em relação ao mundo, né? E nessa reorganização da sua grande estratégia em relação ao mundo, se proclamou através de dois documentos recentes, né? Um documento de dezembro do ano passado, chamado Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é um documento que é publicado por cada presidente americano a cada 4 anos, né? Deste governo Trump foi publicado agora em dezembro, e na sequência se publicou um documento operacional dessa Estratégia de Segurança Nacional, que se chama Estratégia de Defesa dos Estados Unidos. E o que dizem esses documentos? Esses documentos dizem que a prioridade estratégica, ou seja, a prioridade militar dos Estados Unidos, passa a ser exatamente a de dominar plenamente o que eles chamam de hemisfério americano, né? O que é o que eles chamam de hemisfério americano? Exatamente o que a gente chama de América Latina e Caribe, né? Qual é o primeiro problema disso? O primeiro problema disso é que isso se choca, colide frontalmente com o núcleo da estratégia brasileira,
que está inclusive plasmada no artigo 4 da nossa Constituição Federal, que é a ideia de que o Brasil precisa projetar poder, projetar influência para a América Latina e para o Caribe, né? Então você tem um choque aí de interesses direto entre os dois grandes países do hemisfério, né? Entre os Estados Unidos por um lado, que proclama o objetivo de ter hegemonia no hemisfério, e o Brasil por outro lado, que cada vez mais encontra dificuldades no seu projeto de integração da América Latina, né? Muito bem, isso foi chamado, né, esse objetivo, foi chamado de corolário Trump da doutrina Monroe, né? A palavra corolário, como a gente sabe, quer dizer uma consequência de uma determinada premissa. Qual é a premissa? É o ressurgimento da doutrina Monroe, né? E o que é a doutrina Monroe atualizada? Diferente da sua edição original, né, proclamada pelo então presidente Monroe no século XIX nos Estados Unidos, e cujo objetivo, digamos assim, inclusive naquele momento circunstancialmente, o Brasil chegou, digamos assim, a dialogar com essa doutrina Monroe lá no século XIX, porque o objetivo dela era o quê? Era se opor às tentativas dos europeus de recolonizarem a América Latina, depois da Conferência de Viena de 1815. Né? Então, naquele momento, você tem uma aliança hemisférica contra os intentos recolonialistas dos europeus, que eram as potências da época, era algo interessante. Só que nesse momento, não. Nesse momento, esse corolário Trump da doutrina Monroe, ao que ele se dedica, né? E nisso o documento ele fala, né? Ele fala de 4 grandes objetivos, né? Em relação ao hemisfério. Ele fala de conter o narcotráfico, fala de conter migrações em massa, fala de exatamente dominar o que se chama de choke points, né, que são áreas de passagem, tipo o Canal do Panamá, áreas estratégicas, e finalmente o que eles dizem, eles chamam o seguinte, que os recursos hemisféricos, os recursos naturais do hemisfério, eles devem servir ao projeto de recomposição da hegemonia americana, né? E portanto isso implica inclusive no expurgo da presença de potências extra-hemisféricas, leia-se nomeadamente a China, né? Mas também outros países, outras grandes potências de fora do hemisfério. Então, assim que se resume, né, esses objetivos. O primeiro ato dessa nova doutrina Monroe, dessa renovada doutrina Monroe, foi exatamente o obscuro processo de sequestro, de captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro no dia 6 de janeiro, né? Então, esse foi o ato inaugural. Agora, novos atos já estão em curso, já estão programados, dentre eles, o que eu chamaria a atenção, uma pesada interferência nas eleições brasileiras de 2026, tentando fazer com que o nosso país... Porque não tem jeito, meus amigos, o objetivo principal, o alvo principal dos Estados Unidos nessa nova doutrina é exatamente o Brasil. Por que é o Brasil? Porque o Brasil é o maior, é o mais importante país, né? Aliás, a geopolítica clássica, os teóricos geopolíticos clássicos americanos, eles sempre, digamos assim, declararam que o Brasil de fato era o país, né? O Kissinger, né, que acaba de falecer, o famoso estrategista americano Henry Kissinger, né? Ele dizia, nós não podemos ver surgir uma grande potência hemisférica ao sul do Equador, né? Ou seja, se referindo ao Brasil, né? Então, essa é a realidade que nós trabalhamos. Essa coisa que você traz da reconfiguração geopolítica com base nesse novo corolário aí do Donald Trump, me lembra uma discussão que não é atual, mas que acho que talvez tenha uma atualidade agora por conta desses movimentos nesse tabuleiro de xadrez aí, que é justamente aquela velha discussão sobre bloco oriental e ocidental, que, enfim, a geopolítica sempre trabalhou com essa ideia de Oriente e Ocidente e tal, 2 blocos e tal, mas nós temos, do ponto de vista dos interesses do Brasil e da América Latina em especial, nós temos uma outra divisão que é Norte-Sul.
né, que me parece que fica ainda mais evidente agora com isso que você trouxe, esse desenho mundial da geopolítica, em que não só você tem uma diferenciação leste-oeste, né, e que isso inclusive está nítido com a ascensão da China enfim, com a ascensão da China no cenário geopolítico internacional, com toda a movimentação da Rússia, que recentemente inclusive teve a questão da Ucrânia, que também modificou a percepção dessa coisa de territorialidade e interesses de confronto, né, que chega à questão bélica. E nós temos agora, com esse novo governo Trump, e isso que você colocou bem, que está evidenciando uma nova etapa onde o interesse dos Estados Unidos se coloca de maneira muito contundente, não apenas em relação à Rússia e China, mas em relação à América como um todo, especialmente a América do Sul, que é o nosso problema aqui imediato. Talvez daí esteja até a questão do debate que vai acontecer daqui a pouco, que é se a América Latina está sob ataque, né? E me parece que isso você já respondeu, está sob ataque, né? Eu vou concluir. Como é, só essa coisa, eu queria só para fechar a ideia, como é que você qualifica essa questão de bloco, leste-oeste, norte-sul? Eu queria entender um pouquinho desse tabuleiro, de qual é o interesse mesmo de configurar leste-oeste, quando a questão norte-sul, para nós, é bem mais contundente. Isso. Deixa eu acrescentar só. O Tratado de Alta foi embora, com o fim do... Não sei se você concorda, visão de uma pessoa que não é estudiosa nesse assunto. Que novo tratado vem? O BRICS seria um novo tratado? Bom, vamos lá. Primeiro, em relação a essa questão, digamos assim, da geografia das Américas, né? Ou do que alguns chamariam de Ocidente, né? E alguns insistem em nos integrar, digamos assim, nesse Ocidente. Agora, qual é a questão? A fratura das Américas entre a América Latina e o Caribe e a América do Norte, especialmente a América anglo-saxã, ela é explícita, né? E isso, inclusive um teórico importante dos Estados Unidos recentemente, Samuel Huntington, né? Ele chegava ele cunhou, né, a expressão guerra de civilizações, né? Onde inclusive ele situava os anglo-saxões, né, exatamente representado pelos Estados Unidos e pela sua colônia, atual colônia, né? Foram colônia, mas agora ela se inverteu, que é a Inglaterra, né? Se diferem absolutamente dos latinos, né? E assim, então esse conceito, esse próprio conceito de hemisfério ocidental, para nós é um conceito estranho, né? Porque não existe em absoluto uma unidade, digamos assim, entre as Américas, né? Uhum. Esse conceito é útil do ponto de vista dos objetivos do Trump, né? Porque ele, digamos assim, unifica um vasto território que vai da Patagônia, vai do extremo sul da América do Sul até a Groenlândia, né? Inclusive as ilhas canadenses, né? Que tem a ver também com outro assunto que eventualmente a gente pode explorar aqui depois, mas que é esse ressurgimento de uma geopolítica do Ártico, né? Que é um outro assunto, mas que está integrado a esse conceito de hemisfério ocidental. A outra coisa, digamos assim, mais na esfera psicossocial ou cultural, tem a ver com esse problema do Ocidente, né? Nós brasileiros somos ocidentais, né? Isso é uma questão controversa, né? Eu creio o seguinte, que nós, uma coisa eu tenho certeza, nós não somos e não nos confundimos com os nórdicos anglo-saxões, né? Nós somos uma civilização distinta, né? Então assim, eu tenho inclusive um amigo que diz que na verdade nós somos o Ocidente profundo, né? Que é o Ocidente ibérico, o Ocidente surgido inclusive da expansão do sistema mundo ali com as navegações portuguesas, né? Que na verdade expandiu o mundo, né? O mundo até as navegações portuguesas, o sistema mundo, digamos assim, ele se circunscrevia ao ambiente europeu, né?
Claro que existiam outros povos, outros estados, tal, mas digamos assim... Mas o centro era exatamente. notadamente a Europa. O mundo era eurocêntrico. Né? Eurocêntrico. Então, eu tenho certeza que para nós esse conceito ele não é válido, ele é falso, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista da justificativa dos objetivos americanos, ele é absolutamente funcional. Né? Bom, a segunda questão que você falou sobre... O Tratado de Alta caiu com o fim da União Soviética. O mundo poderia, o BRICS, substituir cobrir esse papel que antes estava dividido o mundo dividiu o mundo em duas potências, né? Sob influência de duas potências, a influência soviética e a influência norte-americana e da Europa. Os dois blocos. Né? Qual é o papel do BRICS agora? Pode substituir isso? Pode ajudar a encaminhar um novo tratado internacional? Olha, eu costumo dizer, né, que o BRICS ele não é propriamente uma aliança, tá me entendendo? Porque, sobretudo agora depois da ampliação, né, dessa nova ampliação dos BRICS, né, se isso que eu estou falando é verdade, quando o BRICS ele tinha uma conformação reduzida, né, inicialmente 4 países, depois de 5, né, com a entrada da África do Sul, agora com essa grande ampliação que ele teve, digamos assim, ele comporta nações que têm interesses diversos, que têm formações diversas, que têm inclusive projetos e estratégias diversas, mas no geral o BRICS ele consegue fazer convergir o objetivo de grandes países que têm como objetivo principal aumentar a sua margem de manobra no sistema internacional para dar curso ao seu projeto nacional. Né? Eu diria que esse é o fundamento dos BRICS. Mas os BRICS ele não é propriamente uma aliança no sentido de coesionar os países em torno de uma plataforma comum. Então, né? Ele é uma espécie de alargador de espaço. Ele abre espaço. Eu costumo dizer que ele é uma plataforma representativa dos interesses do chamado Sul Global. Né? É isso que se trata. Então, se você pegar todas as últimas declarações, o funcionamento dos diversos comitês, grupos de trabalho dos BRICS, etc., o que eles buscam é avançar o nível de coordenação dos países do Sul Global em torno de uma agenda de desconcentração do poder mundial. Né? Porque os países BRICS eles compreendem que um mundo num formato multipolar, né, com vários polos de poder mundial, e não um mundo unipolar, onde uma potência só toma conta de todo o pedaço, né? Então, o mundo multipolar é o que mais faz sentido para o curso do Projeto Nacional de Desenvolvimento de cada um dos seus membros. Né? Então, assim que eu caracterizaria os BRICS. Aí, nesse sentido, só já Sim. aproveitando a deixa, nesse sentido, aí puxando um pouco daquela questão anterior de bloco sul, leste-oeste, norte-sul, o BRICS então se insere nessa lógica do norte-sul, do sul global, de uma visão de mundo que não é... Embora sul global não é propriamente o sul geográfico, sim, né? Sim. Digamos que é um sul político ou geopolítico, né? Mas do ponto de vista mais dos objetivos... geográfico não, porque você tem países que estão no hemisfério norte. Exato. É isso. Mas ele se insere nessa lógica de uma outra percepção global. Agora, de um modo geral, o que a gente pode dizer assim, tentando responder a sua questão sobre alta, sobre a convivência entre as grandes potências e tudo mais, né? Bom, esse cenário de multipolarização que a gente vive é um cenário, digamos assim, nós vivemos uma transição no sistema internacional cuja resultante ela não está dada, não está definida, né? Ainda a resultante desta transição ela é incerta, né? E as potências no mundo, elas inclusive manobram, né, nomeadamente os Estados Unidos, para reverter a tendência. Qual que é a tendência hoje? A tendência, como a gente sabe, é o declínio das posições do antigo centro, né, do antigo dono do pedaço, que era, na verdade, essa ampla aliança norte-atlântica, né, representada pela OTAN, né, pelos países europeus e pelos Estados Unidos. Então, o declínio desse bloco, muito claramente, e por outro lado, a ascensão de novos polos de poder, né? Nomeadamente caracterizado pelos BRICS. Né?
Muito bem, agora essa tendência, né, eu costumo dizer o seguinte, nenhuma grande potência ela declina sem lutar, né? Declina, talvez a única superpotência que teve, digamos assim, que corroeu por dentro, né, que desabou abruptamente implodiu, né, em função de contradições internas, aliada à forte pressão externa, foi a União Soviética, né? Mas no geral, mesmo Roma, mesmo Cartago, mesmo se você ver ao longo da história, as grandes potências elas buscam reverter, né, essa tendência. Então é nesse sentido que aparece o tal do projeto MAGA dos Estados Unidos, Make America Great Again. Vamos fazer a América grande de novo. Qual que é o projeto? Isso está explicitado, né, está dito, isso aí não é teoria da conspiração, não é conto da carochinha, né, isso aí está dito nos documentos formais dos americanos, né, que eles buscam, com esses movimentos, exatamente reverter essa tendência, né, e fazer com que haja uma recomposição dos Estados Unidos como uma grande potência do mundo. Esse é o objetivo, ao fim e ao cabo, que eles perseguem. Entendo. Então, o BRICS, a gente pode considerar que o BRICS seja um motivo, um catalisador para novos critérios de governança internacional, governança e governabilidade. E o BRICS teria condições, neste momento, de conter as agressões imperiais? Olha, como eu disse, os BRICS ele não é propriamente uma aliança, entendeu? E nem se propõe a ser, por exemplo, uma aliança militar. Como a OTAN. Como a OTAN, não, de forma alguma, né? Inclusive porque, eu vou dar só um exemplo aqui, acabou de ser instalado o chamado Conselho da Paz do Trump, né? Que é um conselho que reúne os aliados do Trump mundo afora. Desse Conselho da Paz do Trump, nós temos a participação de 3 ou 4 países dos BRICS, entendeu? Isso para te dar uma demonstração de que não há uma absoluta coesão, tá bem? O que coesiona os BRICS é isso que eu falei anteriormente, é o quê? Uma aliança tática, digamos assim, né, e não estratégica, voltada à desconcentração do poder mundial. E esse é o objetivo, assim se atua, nisso se atua, né? Mas os BRICS como tal, eles não têm objetivo militar e, portanto, ele influi mais no que diz respeito, digamos assim, ao futuro da ordem internacional, ao defender uma ordem internacional multipolar, né? Mas na esfera estratégica, na esfera militar, propriamente dito, isso passa, digamos assim, por resistências nacionais, né? Por ações mais ligadas à iniciativa de cada um dos seus membros. Então, essa questão do BRICS no aspecto geopolítico tem essa conformação de defender interesses, mas não necessariamente com um alinhamento completo, né? Mas existe uma discussão que vem sendo travada aí no sentido da moeda. Interessante isso. Isso é uma coisa que eu estou querendo aproveitar esse gancho, já que a gente está falando do BRICS, porque nós temos hoje, isso faz parte da geopolítica, dentro da geopolítica, uma predominância no sistema comercial do dólar. E esse processo está em transformação, inegavelmente está em transformação. As reações do Trump no sistema de comércio internacional, com imposição de tarifas, etc., deixou claro que a Organização Mundial do Comércio foi para o espaço, né, com essa forma de condução do governo norte-americano, e o BRICS tem ensaiado, de alguma maneira, uma contraposição à dolarização do comércio mundial para uma possível adoção de moedas diferenciadas, isso dentro desse diapasão da própria multicentralidade, né, multipolaridade, e me parece que a moeda tem um papel muito importante na definição desse cenário que você disse que ainda é uma incógnita. É isso? Olha, eu diria que de todas as agendas que os BRICS manejam, né, essa, digamos assim, é a que mais é aguda em termos da mudança da estrutura de poder mundial. Os senhores recordam, vão se recordar aqui, que na sequência da reunião de cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, onde essa questão do poder do dólar apareceu muito fortemente,
alguns dias depois da realização da cúpula dos BRICS, o próprio Trump foi a primeira vez que ele fez um tweet exatamente dizendo que se os BRICS insistissem nessa agenda de desdolarização, que isso ia então provocar uma forte retaliação por parte dos americanos, né? E por que isso, meus amigos? Exatamente porque desde Bretton Woods, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, em boa medida, eles sustentam o seu poder no mundo em função de ser o dólar a moeda de reserva internacional, né? Portanto, isso implica que eles têm um poder, inclusive, de senhoriagem da moeda e na verdade, eles financiam o seu déficit público através do fato da grande maioria dos bancos centrais do mundo ancorarem as suas reservas cambiais no dólar. Né? Só que isso está cada vez mais em questão, né? Eu não tenho os números aqui, mas há um movimento forte por parte de todos os bancos centrais, inclusive o brasileiro, de primeiro vender as suas posições em dólar e ancorar as suas reservas em ouro, né? Tanto é que o preço do ouro ele tem disparado no período recente, né? E por que isso ocorre? Ocorre porque cada vez mais percebe-se que o dólar ele é utilizado como uma arma geopolítica, né? Inclusive o próprio documento que eu citei, o documento a Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, ela diz muito claramente de que a manutenção do domínio do dólar no sistema internacional é um objetivo estratégico dos Estados Unidos, exatamente para eles manter essa capacidade de financiamento do seu poder mundial. Então, por isso que eu disse aqui ao início que essa talvez seja a agenda mais aguda dos BRICS em termos da reorganização da ordem internacional, né? E isso tem sido feito como, né? Além dessa questão que eu falei, que é da substituição das reservas em dólar por parte dos bancos centrais, também por meio da promoção do comércio bilateral em moedas nacionais, né? Por exemplo, o Brasil, em boa medida, ele comercializa com a China em real por renminbi, por yuan. Né? Assim como a Rússia o faz, né? Em rublo por yuan, né? E por aí vai. Essa é uma forma, inclusive, de contornar o poder do dólar, né? Então, por isso que a reação americana em relação a isso ela é bastante forte. A desdolarização, Carmona, parece inevitável. E como você bem disse, nenhum império cai sem luta. É como uma supernova. Na hora que está acabando, explode e leva tudo que está ao redor. Aí eu lhe pergunto, você não acha que isso, a fúria do império, não possa levar a uma aliança do BRICS? Pode não ser por todos os países que estão hoje, de uma aliança militar, porque como proteger seus países? O multilateralismo, a autodeterminação do povo, dois princípios básicos do BRICS junto com a desdolarização. Sem uma proteção efetiva para os seus países. Militar. Vide o Irã agora. A Venezuela não, porque Lula inclusive nem deixou que a Venezuela entrasse no BRICS. Né? Mas é um país do BRICS. A gente tem um problema com a Rússia, com a Ucrânia, Estados Unidos com o Brasil e China com Taiwan. Isso mais cedo ou mais tarde tem levado, no caso da Rússia, já levou. O Brasil tem levado sob essa ameaça, inclusive que é motivo de seu debate aqui, hoje aqui em Salvador. E Taiwan, mais cedo ou mais tarde, você sabe, tem informações melhores do que eu que não vai estourar. Existe um risco, existe um risco. Bom, pode haver uma aliança militar, o BRICS se transformar em aliança militar? Bom, deixa eu pegar aqui por uma outra mirada, né? Veja bem, dos 4 países BRICS originais, né? Porque é o seguinte, eu costumo usar nas minhas aulas um gráfico que busca exatamente fazer o seguinte, ele compõe, ele faz uma confluência de países com maior economia, maior PIB, maior território e maior população. Se você somar esses 3 fatores, que são fatores de poder, no núcleo da confluência desses 3 fatores, você vai achar 5 países, que são os 4 BRICS originais,
Brasil, Rússia, Índia e China e Estados Unidos. Muito bem. Desses 5 grandes, então, desses 5 grandes que têm, digamos assim, são potências estabelecidas ou potenciais potências, desculpando pela redundância, mas, digamos assim, desses 5, apenas o Brasil não tem artefato nuclear, tá bem? Então, então o seguinte, os outros 3 BRICS originais, Rússia, China e Índia, são países nuclearmente armados, né? E como mostra a experiência dos norte-coreanos lá em Pyongyang, né? Quem tem uma arma nuclear, a brincadeira muda de qualidade. Outro nível. Então é o seguinte, o que eu costumo dizer é o seguinte, hoje inclusive o sistema mundial, ele funciona como um incentivo a que os países adquiram capacidade nuclear. Você citou o caso do Irã, né? O Irã, ele é uma potência em termos missilísticos, né? É um dos países que tem o programa de mísseis mais desenvolvidos, né? Realmente a capacidade do Irã em termos de mísseis é extraordinária. Vide esse recente conflito do ano passado com Israel, onde mesmo o supostamente inviolável escudo de defesa antimísseis de Israel falhou, né? Devido à força do sistema de mísseis do Irã. Muito bem, o Irã, ele proclama já há décadas que o seu programa nuclear ele tem objetivos pacíficos, né? Ele não visa desenvolver uma bomba atômica. E isso é verdade, até porque o Irã, por exemplo, nos dias de hoje, o Irã, uma das causas da situação econômica difícil que eles vivem é em função da escassez hídrica e, portanto, de crises, de corte de energia e tudo mais. Agora, diante dessa nova realidade, onde inclusive há uma ameaça existencial ao poder político iraniano, à revolução iraniana, evidentemente que o Irã ele é incentivado a fazer com que os seus mísseis tenham uma cabeça de guerra nuclear, entendeu? Como questão de sobrevivência do poder nacional. Então, assim, eu respondo a sua pergunta de uma outra forma, né? Dizendo assim, hoje todos os países, em especiais as potências, em especiais países que têm, como é o caso do Brasil, bens que são cobiçados, altamente cobiçados por potências estrangeiras, eles precisam redobrar a sua capacidade de defesa, né? A sua capacidade dissuasória. E no caso do Brasil isso é explícito, né? Inclusive começa a ter um debate público no Brasil sobre as nossas fortes vulnerabilidades em termos militares, né? Em termos de defesa nacional. Entendo. Então, você não acredita na possibilidade de, pelo menos a curto prazo, uma aliança também? O que existe é cooperação, né? Existe uma cooperação bastante forte, né? Posso dar vários exemplos aqui, né? Bom, semana passada o presidente Lula esteve na Índia e um dos acordos foi um acordo entre as marinhas, tanto a marinha indiana quanto a brasileira utiliza submarinos de origem francesa, né, da classe Scorpene, e houve um acordo, por exemplo, para a cooperação nessa área naval, né? E eu poderia falar de muitos outros exemplos, né, da cooperação militar entre China e Rússia, ou entre a Rússia e a Índia, né, que tem permitido inclusive a Índia desenvolver boa parte do seu programa espacial. Nós mesmos, né, temos essa cooperação importante aí com os indianos. Então, assim, existem cooperações mais no plano bilateral, né, do que propriamente multilateral. Até porque nós não queremos dar razão ao inimigo aceitando essa história de que os BRICS eles são uma aliança militar voltada a destruir o, entre aspas, Ocidente, né? Nós não compramos essa narrativa e, portanto, nesse plano militar as relações se dão mais no plano bilateral entre os países. Eu acho que, inclusive, nesse aspecto da definição do BRICS como uma aliança... Também uma aliança militar. Também como uma aliança militar, me parece que o caminho, como a gente vinha colocando antes, da discussão da moeda, talvez seja mais efetivo do ponto de vista... Sim. Parece. Do ponto de vista de você realmente dar um determinado limite, né, do que você anunciar, como você mesmo colocou, não é estratégico, né, você anunciar uma aliança que possa ter um horizonte bélico, porque isso
de fato, dá mais arma ao inimigo do que propriamente municia esses países de uma capacidade efetiva de defesa. O fim da hegemonia do dólar no sistema internacional, ela tem uma força tão grande na mudança da ordem internacional, eu diria que talvez até superior a uma bomba atômica, entendeu? Em função, por isso que os Estados Unidos não titubeiam, né, diante de qualquer tipo de ameaça à sua hegemonia monetária, né, eles imediatamente reagem de uma maneira muito forte. Essas medidas, inclusive, que foram anunciadas logo no início desse último mandato, esse mandato atual do governo Trump, que impactou diretamente na taxação de produtos, no comércio internacional e tal, me parece que elas vêm, inclusive, nesse sentido, no sentido de reforçar a predominância do dólar, né? Porque quando você determina uma determinada taxação de unilateral, né? Você está dando o recado de que sou eu que dou as cartas, né? O uso do instrumento tarifas, né, pelo governo Trump, já tinha acontecido no primeiro mandato e agora nesse segundo mandato de uma forma ainda mais intensa, né? Você pode ver por várias perspectivas, né? Primeiro assim, de fato, nós temos nos últimos anos, né, um declínio muito forte da chamada globalização neoliberal, né? Eu diria que desde ali da crise econômica financeira ali de 2007, 2008, do Lehman Brothers? Isso, ali começa a abalar os alicerces da globalização, né? Mas depois com a pandemia, com a guerra na Ucrânia, enfim, você vai cada vez mais tendo uma mudança na esfera geoeconômica do mundo, né? Onde cada vez mais o que passa a ser dominante na orientação das grandes potências é a busca de economias resilientes, economias autônomas, economias que tenham baixa exposição à dependência do estrangeiro, sobretudo em setores estratégicos, né? Então é assim que o mundo passa a agir. Todas as grandes potências do mundo passam a agir assim. Então é nesse sentido que surge, por exemplo, o protecionismo, que ressurge o protecionismo e que o liberalismo, ou seja, aquele discurso ideológico dos anos 90, né? Porque o livre comércio rigorosamente é uma ficção, né? É uma ficção, é uma conversa para tolos, né? Uma conversa ideológica para tolos. Então isso sucumbe e diante dessa nova realidade do mundo passa a vigir então essa orientação. Muito bem, os Estados Unidos, no processo da sua construção nacional, eles já utilizaram esse processo de tarifas, né, de proteção da economia nacional com êxito. Vamos lembrar aqui do início, da origem da independência americana, né? Vamos lembrar de Alexander Hamilton, primeiro secretário de Fazenda dos Estados Unidos, um teórico do protecionismo, né? Hamilton exatamente foi o cara que definiu, do ponto de vista teórico, o que a gente chama de sistema de economia nacional, que é exatamente você estruturar a economia nacional com base na proteção das suas indústrias, né? Muito bem, eu acho, a minha interpretação é que os Estados Unidos, após experimentarem o neoliberalismo, né, verem um pesado deslocamento produtivo, de forças produtivas para a Ásia, né, inclusive a primeira vitória de Trump está ancorada nisso, né, na desindustrialização de parte do país. Né, a classe operária americana votou no Trump porque, diante da deterioração das suas condições de vida, do fechamento de indústrias, né? Então, assim, eu acho que em alguma medida... Notadamente a indústria automobilística. Exatamente. Então eu acho que em alguma medida os Estados Unidos, né, eles fazem uma tentativa com essa questão das tarifas de retomar um caminho que no passado deu certo, né? Que é o caminho da reindustrialização por meio da proteção da economia nacional. E não só eles, todo mundo tem feito isso, né? Eu diria que talvez só nós que ainda não caiu muito a ficha, entendeu? E vai precisar cair, porque nós também vamos precisar. Eu fiz essa discussão agora nessa questão do acordo com a União Europeia, né? Nós não podemos ser tolos, ser ingênuos e acreditar nesse conto da carochinha do livre comércio quando isso está em absoluta regressão em esfera mundial.
Então esse é o cenário no mundo. Por isso que o instrumento tarifa, ele vem nesse contexto, né, de que as potências elas passam então a priorizar como estratégia econômica a proteção das suas economias nacionais e esforços de reindustrialização, retomada de política industrial e tudo isso. Não é só o discurso da reindustrialização, é uma As estratégia. tarifas é demonstração disso. Carmona, nosso tempo está praticamente chegando ao fim. Eu queria fazer 2 perguntas a você. Você coordena o grupo de pesquisa sobre guerra da Escola Superior de Guerra. Então, não posso deixar de perder a oportunidade de lhe perguntar. A humanidade corre risco de uma nova guerra mundial, como tanto se fala? E a outra perguntinha é o seguinte: o macropoder, o centro do macropoder global está mesmo se deslocando do Ocidente, Estados Unidos, para o Oriente, China? Olha, eu começo pela segunda. Sim, está. Nós temos como a gente costuma dizer, nós estamos numa transição do sistema mundial que é caracterizada pelo declínio relativo dos países ocidentais, do Atlântico Norte, vis-à-vis com a ascensão de novos polos de poder mundial, né? Sobretudo liderado pela China. Só que eu também já disse aqui que essa tendência, os Estados Unidos buscam revertê-la, né? Então, assim que eu responderia. Então, essa transição em curso no sistema internacional é uma transição de resultante incerto, né? Não está definido e o jogo está sendo jogado, né? A primeira questão, qual que era? E a segunda, que foi a primeira, Uma terceira se guerra. realmente a humanidade corre mundial. risco de uma... Bom, eu creio que sim, né? Hoje nós temos, por exemplo, ameaças bastante pesadas, né, no cenário internacional, né? Eu vou me referir, por exemplo, a uma coisa que eu não falei aqui ainda, sobre essa guerra que entra no 5º ano, agora entra no 5º ano, que é essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que na verdade a Ucrânia é um mero fantoche, né? Na verdade é uma guerra entre a OTAN e a Rússia, né? E com o afastamento dos Estados Unidos, né, pelo menos parcial, dessa guerra, né, hoje os Estados Unidos basicamente só vende armas paga pelos europeus para a Ucrânia, né? Na época do Biden não, ele doava massivamente armas, agora não, agora com Trump ele vende armas que os europeus pagam, né? Muito bem, mas hoje, qual que é a questão? Hoje há uma tensão pesadíssima entre os europeus e a Rússia, né? A Europa, inclusive, ela está passando agora por um processo brutal de rearmamento. A Alemanha mesmo, ela tem um projeto de rearmamento na casa de centenas de bilhões de euros, entendeu? Então, assim, e mais do que isso, né? Os 3 principais países europeus, né, Alemanha, França e Grã-Bretanha, eles trabalham com a hipótese de guerra de que em 2 ou 3 anos, né, até 29 ou 30, eles vão ter uma guerra aberta e direta com a Rússia. Tá bem? Essa é a hipótese que eles trabalham, por isso que está em curso esse gigantesco programa de rearmamento europeu. Tá? Qual que é a consequência disso? A consequência é a previsão de se não mudar o cenário, de um possível confronto entre potências nuclearmente armadas, né? E um conflito entre potências nuclearmente armadas, o limite disso é a destruição da própria humanidade. Certo, né? Então, eu responderia que sim, que nós, na regra atual do jogo, se não for revertido esse movimento, a gente caminha para uma deterioração bastante forte do cenário estratégico no mundo, inclusive com o risco, portanto, dessa confrontação nuclear entre as grandes potências. Poxa, me desculpe, Ney e Carmona, eu vou fazer essa... E Cuba corre risco mesmo de uma invasão? E uma outra coisa, o genocídio palestino, que perspectiva?
Eu vou ser bem pontual aqui, né? Porque são duas coisas bem complexas. Mas eu vou tentar ser bem pontual, porque isso aqui daria daria longas respostas. uma Mas, outra conversa. bom, Cuba, né? Cuba, como sempre, primeiro é o seguinte, Cuba é um problema, antes que nada, da política interna americana, também. Sim. A presença, em especial, da diáspora cubana na Flórida, né? O próprio secretário de Estado, né? Ministro das Relações Exteriores, no nosso linguajar americano, é um cubano, né? Um cara nascido em Cuba, né? O Marco Rubio, né? E que, inclusive, tem razões, digamos assim, umbilicais, né? Ou intestinais, ou absolutamente viscerais, né? Para, digamos assim, colocar essa questão de Cuba como um problema central. Agora sim, meus amigos, Cuba não vai ser a primeira nem será a última vez que ela vai passar por um cerco, por uma ofensiva brutal por parte do Império, né? Ao longo desses 60 e poucos anos da Revolução, eles já sofreram períodos absolutamente barra pesada, né? E conseguiram manter a dignidade, né? Por quê? Porque, basicamente, eu diria o seguinte, que a visão da maioria do povo cubano, né? É uma visão de que a manutenção do atual sistema político, social e econômico, ela é a garantia, digamos assim, da independência nacional. Afinal de contas, eu não tenho dúvida disso, que você ter uma mudança de regime em Cuba e a instalação, né, outro dia até o Trump brincou chamando o Marco Rubio de presidente de Cuba, né? Então, eu imagino o seguinte, que num cenário desse, eu acho que muito provavelmente os cubanos também acham isso, Cuba se transformaria no 51º Estado americano, Ótimo. tá bem? Muito bem. Palestina, bom, Palestina nós, infelizmente, não conseguimos observar, não conseguimos ver assim no curto prazo uma solução para o problema palestino. Pelo contrário, né? Eu acho que na atual correlação de forças, a solução estrutural, né, que todos defendemos, né, que é a solução de dois estados, né, que convivam harmonicamente, essa solução ela não está no horizonte, pelo contrário, né? Hoje o que você tem é uma verdadeira colonização de Gaza, né, por parte inclusive dos americanos, né, que têm anunciado planos inclusive por construção imobiliária, etc., lá em Gaza, né? E assim, ao mesmo tempo que o projeto do Grande Israel, né, que é o projeto exatamente da colonização por parte de judeus, né, das terras palestinas, é algo que está em pleno curso com esse governo do Benjamin Netanyahu, né, que vai enfrentar agora eleições, se eu não me engano, no mês de outubro, né? Existe uma forte contestação interna, né, do rumo do governo do Netanyahu, mas assim, eu acho que há razões para a gente, infelizmente, não nos permitir ser otimista em relação ao cenário palestino vindouro, né? Espero que, oxalá, numa mudança da conjuntura internacional, da correlação de forças no mundo, essa solução dos dois estados ela possa voltar à mesa como uma solução estrutural e definitiva para a questão palestina. A tendência de apoio norte-americano ao Estado israelense é inegável, né? Total. Completamente. Total. Então, nesse sentido, o Netanyahu provavelmente vai ser o candidato apoiado pelo status quo, né? Não, sem dúvida. Apesar de toda a resistência, até que a gente tem notícia que existe resistência popular dentro, né, de Israel a Netanyahu, mas a configuração geopolítica e o investimento norte-americano para poder manter a sua influência na área, né, é muito evidente, é muito forte. O projeto ali digamos assim, e nesse sentido também que deve ser enquadrada a questão do Irã, né, porque a neutralização do Irã tem a ver também com esse projeto do chamado Grande Israel, ou seja, de domínio pleno de todo o entorno de Israel, né? E isso passa pela neutralização do Irã, porque o Irã ele é inclusive o fomentador, né, de uma resistência, né, que ocorre em vários países a esse projeto de expansão do domínio de Israel, né? Então por isso também essa é uma das razões que o Irã atualmente se encontra sob forte ameaça de mudança de regime, né, por parte dos Estados Unidos. Entendo. Pode
Só uma pequena de nada. Então é o seguinte, pelo que foi dito tudo aqui, e aí a gente vai, em nível de Brasil, a reeleição de Lula é decisiva para a soberania nacional. Não tenha dúvida. O objetivo principal dos americanos, como eu disse aqui no início, na primeira pergunta, o objetivo fundamental deles para o domínio hemisférico é a neutralização do Brasil. Então o que eles estão tentando? Eles estão tentando, num primeiro momento, acomodar os interesses, né? Inclusive o Lula vai a Washington agora em março, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que os Estados Unidos, depois daquela ofensiva contra o Brasil, eu diria o seguinte, eles deram um passo atrás para tentar dar 2 adiante depois. É exatamente isso que eles estão fazendo. Então, o aparente recuo dos americanos, né, naquela primeira ofensiva em relação ao Brasil, teve a ver com um recuo tático para exatamente tentar fazer uma tentativa, essa é a minha interpretação, uma tentativa de uma acomodação de interesses. Ou seja, eles vão buscar que o Brasil atenda aos pontos centrais dos interesses e da agenda americana para o Brasil. Quais sejam? O problema das terras raras, dos minerais críticos estratégicos, problema da liberdade de ação das big techs, né? Dentre outros assuntos. Então, eles vão buscar isso. Como isso se choca com interesses brasileiros, e efetivamente se choca, né? O Brasil ele não quer ser... Aliás, o Brasil não participou, inclusive, dessa aliança que o Trump montou em torno da não, e um conselho de minerais também, chamado Pax Silica, né? Pax Silica, no sentido do silício. O Brasil falou, não vou participar disso aí, porque o que eles queriam, os americanos? Fazer com que quem entrasse nessa aliança, primeiro não fornecesse para a China e segundo se tornasse fornecedor exclusivo dos americanos, né? Então, o Brasil não topou isso. E mesmo essa questão das big techs, né, o Brasil também não vai poder aceitar, digamos assim, até porque isso tem uma interferência no processo político interno muito claramente, né, através de fake news, de uso de inteligência artificial para fins políticos, etc. Então assim, qual o problema? Eu acho que vai se demonstrar a incompatibilidade, ou melhor dizendo, a dificuldade dessa acomodação de interesses, né? Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu na Venezuela. Na Venezuela a gente está vendo que houve efetivamente uma acomodação de interesses. Sim, houve a intervenção e depois houve uma acomodação interna para poder se moldar. Exatamente, e hoje, no discurso do Estado da União, o Trump, há 2 dias atrás, ele se referiu ao governo da Delcy Rodrigues, falou, agora nós temos um novo amigo, que é a Venezuela, né? Então, demonstrando que há essa acomodação de interesses até por sobrevivência política, né, do governo da Venezuela, né? Mas no caso do Brasil, não dá para dizer que isso vai ocorrer, né? Até porque o Brasil não é Venezuela, o Brasil é um grande país, né? Um dos grandes países do mundo que tem interesses próprios, né? Então assim, eu receio que como não vai haver essa tentativa de acomodação, ou eu poderia até usar uma palavra mais forte, essa tentativa de cooptação do Brasil, isso não vai acontecer, então, feito isso, passa-se ao plano B, ou ao que lá no início era o plano A, que é o quê? Se não consegue cooptar, então neutraliza. Neutraliza como? Através de uma pesada intervenção nas eleições de 2026, visando a derrota do projeto do presidente Lula, que é quem efetivamente tem encampado a bandeira da soberania nacional. Ao contrário do seu principal concorrente, adversário, que pelo contrário, né, são essas forças que levaram lá na Avenida Paulista, num determinado momento, um bandeirão americano, né, se mostrando uma verdadeira quinta coluna interna a serviço de interesses estrangeiros. Então, é isso que vai ocorrer, muito provavelmente, aqui no cenário brasileiro. Quero começar finalizando, lhe agradecendo e dizendo que foi muito enriquecedor para mim. Agradeço sua participação. Obrigado. Nós queremos agradecer a Carmona, como já fizemos um agradecimento inicial, queremos agradecer mais uma vez por essa verdadeira aula aqui de geopolítica e esperamos contar com a sua presença num outro momento posterior para que a gente possa, inclusive, aprofundar um pouco mais essa questão que é candente das eleições que nós teremos esse ano, em 2026, no Brasil.